Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jade e nesse canal eu te ajudo a se autoconhecer para ter uma vida mais plena e feliz. E no vídeo de hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Se você não acompanhou o capítulo 1, 2 e 3, os vídeos estão aí no canal para vocês estudarem. Este livro, ele é muito importante na nossa expansão da consciência. Ele traz uma mensagem muito poderosa para que a gente possa se conscientizar do poder que nós temos dentro de nós, que é o poder de co-criar a nossa realidade, de mudar situações adversas e nos conectar com essa força poderosa, com o autoconhecimento. Então, se você tem o livro, abra comigo na página 68, Curas Mentais nos Tempos Antigos. Nesse capítulo, ele fala que os povos antigos, eles já entendiam o poder curador do subconsciente. Eles invocavam esse poder em certas condições, em certos rituais que eles faziam para obter cura. A história de todas as nações confirma de fato que existia essa crença, ou seja, os povos mais antigos, a sabedoria milenar, eles já entendiam o poder do subconsciente, o poder que existe em cada um de nós. Nesse capítulo, ele vai trazer vários exemplos de curas que aconteciam nos tempos antigos e como eles invocavam o poder do subconsciente através de rituais, através de técnicas que eram específicas de determinados povos que eles usavam, e eles não entendiam o motivo da cura acontecer, mas existia, o conhecimento que aquele poder simplesmente existia. Eles não sabiam explicar como, mas os rituais que eles faziam eram muito estranhos, alguns muito inusitados, mas que eles impressionavam a mente subconsciente, faziam com que as pessoas tivessem fé que aquilo tão esquisito, que aquela coisa tão estranha trouxesse realmente a cura. E acontecia muitas e muitas curas nos tempos antigos. Ele fala que era a crença cega do doente que liberava o poder curador do subconsciente. Quanto mais fantásticos e estranhos os remédios e métodos usados pelos curandeiros, mais provável era que os pacientes acreditassem que algo tão estranho tinha que ser incumente poderoso. A excitação emocional tornava-lhes fácil aceitar a sugestão de saúde, tanto pela mente consciente quanto pela subconsciente. E ele traz mais um relato bíblico. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim vos será. Ele explica que essa frase que está em Mateus 11, 24, nos diz que nós temos que sentir que aquilo já é real. Tudo que nós pedimos para o universo, para Deus, nós temos que ter na nossa consciência que aquilo já é uma realidade, que aquilo já existe, que aquilo já foi criado, por exemplo, num plano mental, mas que ainda não está na matéria. Então ele fala sobre usar a fé para co-criar a nossa realidade. E a fé, existe um versículo que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, você não vê na matéria aquilo que você quer que se realize, mas você enxerga com os seus olhos da fé, com os olhos espirituais, com a sua mente subconsciente, que o seu desejo, que a sua cura, que seja lá o que você deseja, já está criado no plano mental. Ele continua explicando que nós não devemos nos preocupar com as condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar o resultado negativo. Estamos plantando na mente um conceito que, se a deixarmos em paz, germinará sem falta e terá fruição externa. O deixar em paz é não se preocupar com como aquilo vai se desenrolar. É manter na sua mente a imagem daquilo que você quer e não se preocupar e não ficar ansioso com como o universo vai trazer aquilo para você. Você precisa deixar aquilo em paz, ou seja, não ficar ansioso, fazer as suas coisas do dia a dia, fazer o que você tem que fazer,
mas não ficar ansioso para aquilo que você quer que se realize. Apenas confiar que se você tem fé, que a fé é que move montanhas, a fé é que move tudo no universo. Se você tem fé que aquilo vai acontecer, não se preocupa mais com como, com ter dúvidas. Apenas tenha essa fé inabalável que aquilo já aconteceu, porque provavelmente já aconteceu no plano mental, mas vai se manifestar na realidade física. E ele fala também sobre a forma como Jesus conduzia alguns milagres. Ele vai falar sobre alguns momentos que Jesus usa essa frase: faça-se conforme a vossa fé. Então, a fé é o instrumento mais poderoso que o ser humano pode ter. Inclusive, nesse capítulo, ele fala que, independente de religião, ele traz vários exemplos de várias curas que aconteceram, por exemplo, para pessoas que professavam uma fé católica, ou uma fé no budismo, ou uma fé em várias vertentes, né, religiosas, mas que essa fé, que o que movia realmente era a fé. Ele traz um exemplo muito interessante de um parente dele que sofria de tuberculose. Ele tinha os pulmões profundamente afetados. O filho resolveu ajudá-lo a curar-se. Foi visitá-lo em casa e disse que conhecera recentemente um monge andarilho dotado de estranhos poderes. O monge regressara pouco tempo antes de uma longa estada em um dos santuários de cura mais famosos da Europa. Nele, conseguira um minúsculo fragmento da verdadeira cruz engastado em um anel dos tempos da Idade Média. Ao longo do século, incontáveis sofredores haviam sido curados após trocar o anel ou o fragmento da cruz. Ao ouvir essa história, o filho contou ao monge a doença do pai e lhe implorou que lhe emprestasse o anel. O monge concordou. Em vista disso, o filho lhe fez um donativo espontâneo equivalente a $500. Quando mostrou o anel ao pai, o idoso cavalheiro praticamente arrancou de sua mão, apertou o anel contra o peito, orou em silêncio e foi dormir. Na manhã seguinte, estava curado. Todos os testes clínicos deram resultado negativo. Curas como essas acontecem o tempo todo. O mais impressionante, pessoal, é que a história do filho não passava de uma invenção. Na verdade, ele pegara um fragmento de madeira comum na rua, levara a um joalheiro e mandara engastá-lo em um anel de desenho antigo. Em seguida, deu ao pai. E a gente percebe que não foi o pedacinho de madeira que curou aquele senhor, e sim a fé que ele colocou naquele objeto, e isso impressionou a mente subconsciente dele. Ele fala que, inclusive, a imaginação ligou-se à fé, que é uma emoção subjetiva, e a união das duas realizou a cura pelo poder do subconsciente, ou seja, o poder que há em você. O pai jamais soube do estratagema. Nossa, palavra difícil. O pai jamais soube do estratagema. Se isso estivesse acontecido, ele, quem sabe, poderia ter sofrido uma recaída, mas em vez disso, a tuberculose jamais voltou. Permaneceu inteiramente sadio e faleceu de outras causas 15 anos depois, com a idade de 89 anos. Então, esse filho, ele tinha o conhecimento que se o pai professasse uma fé naquele objeto, aquele objeto poderia realmente curá-lo. Então, ele criou essa história para impressionar a mente subconsciente do pai dele, e deu certo, funcionou. E assim, é impressionante o poder da nossa mente, é impressionante todos os relatos que ele traz aqui das curas que aconteciam. Se eu for falar todo o capítulo, obviamente que vai ficar um vídeo muito extenso, mas para resumir, o capítulo 4, ele nos fala que a nossa mente, tanto a mente consciente como a mente subconsciente, ela é muito poderosa, e também ela é muito suscetível ao poder da sugestão. Então, nós temos que, de fato, acreditar em algo maior e ter fé que esse algo maior, chame Deus, chame centelha divina, chame eu superior,
Eu já falei e eu não canso de falar. Não importa o nome, o que importa é a sua fé, é você acreditar em algo maior, é você acreditar que você não é só matéria, porque de fato você não é só matéria. É você acreditar que você tem alguém que cuida de você, você se sentir protegido por uma força exterior, interior. E isso faz com que você realmente tenha proteção, a sua fé move montanhas, transforma situações. E tem uma parte aqui interessante para mim finalizar esse capítulo. Ele fala que praticamente os sintomas de todas as doenças podem ser induzidos por sugestões em pacientes hipnotizados. Um indivíduo nessas condições pode, por exemplo, ficar com febre alta, afoguentado, sentir calafrios, conforme a natureza da sugestão. Isso me fez lembrar a história de uma mulher que ficou famosa assim no bairro inteiro, porque só se falava sobre esse assunto. Ela teve gravidez psicológica, ela acreditava que ela estava grávida e ela teve todos os sintomas, inclusive o sintoma da barriga dela crescer. Então assim, ela ficou com uma barriga enorme e ela parecia que estava com 9 meses. E isso impressionou todo mundo. Então assim, para você poder entender que a sua mente consciente, ela tem esse poder de sugestionar tão fortemente o seu subconsciente, fazer você acreditar numa ideia específica em algo e aquilo gerar transformações no seu corpo, inclusive. Esse fato aconteceu e eu acredito que você também já deve ter ouvido falar em alguma história de pessoas que tiveram gravidez psicológicas ou mesmo apresentaram sintomas de doenças que não estavam. Então é muito importante a gente ter essa consciência do poder dos nossos pensamentos. Se conscientizar que a nossa mente ela é poderosa, sim. O nosso subconsciente ele está totalmente sugestivo a receber informação do subconsciente e nós professarmos a nossa fé em algo maior. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!